na inauguração dos nossos cursos de especialização, né? E eu tirei alguns assuntos que vocês já tiveram ou contato ou com a Andrea ou conosco, né? Comigo, com o Arthur. Eu tirei para que não ficasse uma aula repetitiva. É a aula inaugural do meu curso de especialização e eu deixei aqui só os assuntos assim mais, eu não vou chamar de polêmicos, que não é o caso, mas são assuntos assim de ponta, sejam porque são técnicas muito inovadoras que estão em desenvolvimento, não são aplicadas ainda, ou seja porque são técnicas já usadas há algum tempo na odontologia, mas que não são muito divulgadas. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de novos equipamentos, né, equipamentos auxiliares na dentística, a gente vai falar de técnicas auxiliares na dentística, e a gente vai falar de algumas inovações que a gente tem aí na odontologia como um todo, né? Eu vou tentar abordar com vocês todos esses temas que estão aqui nesse slide, né? O que seriam, então, essas técnicas inovadoras ou tratamentos complementares, né? São tratamentos não convencionais, a gente chama de alternativos, mas na verdade eles são auxiliares, né? Eles podem eles fazem parte do nosso arsenal do dia a dia do consultório. Para o especialista, são um pouco mais comuns da gente ver, né? A gente vai falar de algumas tecnologias que ou estão em desenvolvimento ou já estão no mercado e a gente não tem o conhecimento no dia a dia, né? E técnicas tradicionais não muito divulgadas ainda. A gente vai tentar falar um pouquinho de fibras de reforço, sistemas de facetas UV-NIR, resinas autoadesivas, scanner de cor, fluidificadores de resina, enfim, essa lista que vocês estão vendo aí gigante. Eu vou colocar alguns filminhos para vocês, alguns filminhos são autorais, outros filminhos são de domínio público, a gente acha na internet aí, basta procurar, tá bom? Então vamos lá. Hoje a base da odontologia em geral, a base da odontologia restauradora e preventiva, ela tem mudado alguns conceitos. Esses conceitos eu mesclei durante a aula. Eu vou começar com um dos conceitos hoje, que tem causado um pouquinho de polêmica com alguns colegas, mas que ele tem sido seguido por outros tantos. É um conceito que a gente na dentística, inclusive, tem passado para vocês, né? Que é a remoção seletiva de dentina cariada, né? Então ultimamente a gente tem evitado remover toda a dentina, o que a gente faz é remover somente a dentina infectada, seja com cureta ou seja com equipamentos apropriados. A gente vai falar eu estou puxando o assunto porque a gente vai falar de alguns equipamentos apropriados para isso. Eu acredito que vocês já tiveram contato com a técnica da papaina, né, do Carisolve, que é um produto que você coloca na dentina para dissolver a dentina cariada e remoção seletiva, né? E os estudos mostram assim que a gente, como clínico ou como cirurgião dentista do atendimento normal, a gente tem uma incapacidade muito grande de discernir entre o que é uma dentina comprometida e irreversível e uma dentina que pode ser ainda tratada, né? A gente tem algumas técnicas aí que não são muito eficientes, mas que são utilizadas ainda hoje, como os evidenciadores de cárie. Por ele não ser muito específico, ele tem sido pouco usado, ele acaba corando dentina boa e a gente acaba removendo sem necessidade, mas é uma técnica que ainda existe, ela pode ser usada. E a gente tem feito o tal do selamento da cavidade. A gente tem percebido que se você selar a cavidade, mesmo com uma dentina afetada lá, ainda contaminada por bactérias, estas bactérias não se desenvolvem, né? Então, muito mais do que você saber se você removeu toda a dentina que tem bactéria, é muito importante você saber que você conseguiu selar toda a cavidade, né? Essas técnicas para remoção seletiva, uma delas que é muito pouco divulgada é o preparo de cavidades com jato de óxido de alumínio. Diferente daquele óxido de alumínio convencional que a gente usa para fazer o jateamento interno das peças protéticas quando vem do protético, o jateamento com óxido de alumínio para preparo cavitário,
é uma técnica que já tem algumas décadas na odontologia, não é algo muito moderno, mas que é muito pouco divulgado, e alguns colegas têm os equipamentos e fazem uso desses equipamentos, né? São equipamentos que têm... a maioria deles ele trabalha com alta pressão, então eles trabalham diretamente ligados no compressor sem os filtros de redução. Você liga ele direto no compressor e através de um jato de óxido de alumínio, e o óxido de alumínio é uma areia, é uma pedrinha, é um pozinho, ele parece o bicarbonato de sódio. O óxido de alumínio, dependendo do tamanho da partícula, ele pode fazer desde um polimento, passando por uma limpeza, ou até cavitando substâncias, né? A gente costuma dizer na dentística, quando a gente fala de facetas laminadas, que o jateamento de óxido de alumínio ele é muito bem-vindo, mas você tem que ser muito parcimonioso com isso, porque senão você perfura a peça. E a gente perfura até coroas de cerâmica. Então imagina, se o óxido de alumínio é capaz de perfurar uma cerâmica, ele também é capaz de perfurar o esmalte, ele é capaz de conseguir acesso à dentina subjacente ao esmalte cavitado, né? Mas ela tem uma característica muito interessante, o jateamento de óxido de alumínio. Ele é ineficiente na remoção de tecido cariado mole, né? Então, na hora que você jateia uma dentina amolecida, ele meio que se mistura com aquela dentina amolecida, ele forma uma massa, né, arenosa, que aí você remove com a cureta. Essa seria a grande vantagem do jateamento de óxido de alumínio, né? Na hora que você abriu a cavidade, que você perfurou o esmalte, chegou na dentina, ele não é capaz de cavitar a dentina. Isso é bom. É bom por quê? Porque se você está trabalhando numa região mais profunda, onde você tem uma dentina que você sabe que pode ser recuperada, e ele não é capaz de perfurar essa dentina, então ele nos traz essa vantagem. Você consegue, com este equipamento, evitar acidentes de percurso, que você facilmente faria uma exposição pulpar com uma alta rotação convencional, né? Mas ele traz algumas desvantagens, né? Eu não consigo uma definição clara da cavidade. Ele utiliza o evidenciador junto com ele. Eu já disse lá atrás que o evidenciador não tem um uso muito definido na odontologia, porque ele já se mostrou meio ineficiente, porque ele não consegue ser extremamente específico na bactéria que ele pigmenta, né? Então, se a cavidade estiver contaminada com bactérias que não são cariogênicas, outro tipo de bactéria da boca, da flora bucal, ele acaba pigmentando essas bactérias também, né? Eu preciso de um grande treino prévio, né? Então, é diferente a forma que você trabalha, diferente de uma alta rotação, que você tem a sensibilidade, né? Você sente a broca tocando no dente, né? Esse aqui você não sente. É um jato que está batendo ali na superfície do dente, você não percebe aonde ele está desgastando. O custo, quando comparado com uma alta rotação, é muito alto, né? Uma outra coisa que ele traz é a sílica, né? Porque ele usa um óxido de alumínio, que é sílica, né? E aquilo faz uma dispersão muito grande no nosso consultório. Então você precisa de aspiradores de alta potência para remover a sílica do preparo que você está fazendo. Para quem já trabalhou com óxido de alumínio, sabe que a gente tem que usar uma câmara biológica na hora de fazer o jateamento das peças, porque a gente dispersa esse monte de areia no consultório e depois você fica escorregando. A mesma coisa é com esse equipamento, né? Ele trabalha a seco, ele não trabalha com água, e aquela poeira toda ela tem que ser sugada da boca do paciente sob pena do paciente se engasgar. Então, o isolamento absoluto ele não é uma opção, ele é obrigatório para todos os procedimentos, todos, sem exceção, da abertura até o final do procedimento. Se vocês já não gostam de fazer o isolamento absoluto quando fazem dentística, então esse não é o equipamento adequado para vocês, porque qualquer tipo de cavidade que vocês venham a fazer, ou procedimento dentro da odontologia com esse equipamento, o isolamento absoluto ele é obrigatório para evitar que o paciente se engasgue com a sílica, né? Não é um equipamento muito comum no Brasil, alguns consultórios têm, os poucos que têm acabam fazendo uso dele somente em alguns casos muito específicos, né?
Mas é um equipamento que a gente tem no mercado, é interessante que vocês o conheçam. Desculpa. É interessante que vocês o conheçam, é interessante que vocês tenham noção, pelo menos, do que se trata do equipamento, para que lá fora, no dia a dia, vocês não sejam pegos de surpresa com uma pergunta, às vezes, indiscreta de algum paciente, né? Aqui, para mostrar o tipo de cavidade que é feita com os equipamentos, né? De cima, né? As fotos de cima são com brocas comuns, né? Diamantadas e carbide, e embaixo as cavidades abertas com óxido de alumínio. Então percebam que as cavidades elas são muito específicas, muito diferentes do que se consegue com o uso de brocas convencionais. Então o tipo de preparo, o tipo de trabalho que você faz, ele é muito diferente. Ele é muito específico do equipamento, tá? Aqui é o equipamento que eles chamam de portátil, né? Ele vem com essas bombinhas de pressão, o de cima, né? Ele vem com essas bombinhas de pressão e aquelas ponteiras é onde fica o reservatório do óxido de alumínio. São ponteirinhas descartáveis, né? Você esvaziou, você joga fora e as bombinhas, né? Onde vai o gás para pressão, ele é recarregável, né? Ele mostra ali à direita a forma como você faz o preparo. E embaixo é uma pontinha que você pode acoplar ou num aerógrafo, quem já trabalhou com pintura de aeromodelos ou mini modelos, né, de plástico, de metal, ou quem já trabalhou com pintura em superfícies que usa aerógrafo já conhece bem o equipamento. Ele é muito semelhante ao aerógrafo, ele vem com a ponteirinha onde você guarda o óxido de alumínio, né? Também descartável, você faz todo o preparo, depois você compra, pega uma ponteirinha nova e dá para perceber que o custo é bem mais alto do que o custo normal de uma broca que você pode autoclavar, né? Não é algo que seja de uso muito prático na odontologia, por isso que não é muito divulgado entre os colegas, tá? Eu trouxe aqui um filminho para vocês verem. Eu espero que o filme funcione. Vocês me avisam se ele funciona, porque está cheio de uma unidade de alta pressão, né? A unidade é ligada para. Alípio, sua voz sumiu. Mesmo falando, vocês não conseguem me ouvir? Falando alto? Agora sim, tem alguma musiquinha? Porque aconteceu isso na outra quarta-feira, a Miriam tirou a música e a gente conseguiu ouvir o que ela estava falando. Então faz sem a musiquinha, vamos lá. Isso! E aqui ele está mostrando, por exemplo, que em tecido mole, ele não. Vejam a dentina no entorno que ela não é afetada, mesmo com o jateamento. Ele consegue tirar aquela parte mais branca, mais amolecida, né, que sai mesmo, é fácil de sair, só que a dentina ela não é afetada. Então por isso que ele precisa de um evidenciador, para você saber se você conseguiu remover pelo menos aquela parte evidenciada. O preparo não é muito nítido, percebam que diferente de uma broca, ó, ele te dá um preparo meio aqui já mostrando a restauração feita, né? O preparo é sempre feito a seco, né? Ele precisa de lá no começo ele fez uma comparação entre a cabeça entre a cabeça de uma alta rotação e o do microjateador, né? Então ele consegue alcançar regiões que a cabeça normal da alta rotação não conseguiria. Nesse ponto ele é bastante vantajoso. Então ele é bom para odontopediatria, onde a boca da criança tem uma abertura menor, né? O barulho da alta rotação às vezes irrita, assusta a criança. Então ele tem um uso interessante, é uma arma interessante na odontopediatria para pacientes fóbicos, né? Mas ele tem limitações, você não consegue fazer um preparo de prótese com ele, por exemplo, né? Diferente de um preparo com a ponta CV-dentos, que a gente vai ver lá na frente, esse daqui você não consegue fazer preparo, tá? Ele é para cavidades específicas, muito específicas. Mas é uma alternativa interessante na odontopediatria, né? Um outro equipamento, esse aqui
por exemplo, eu tenho no meu consultório. Um equipamento bastante interessante. Dentro das novas tecnologias, é uma que realmente veio, ficou e ela é bem difundida entre os colegas, né? O sistema é piezoelétrico, né? Esse é o da CV Dentus, é um equipamento específico porque ele tem ponteiras para preparo, ele desgasta esmalte, ele faz preparos, a gente vai ver no filminho daqui a pouco, né? Esse sistema ele serve tanto para a área de periodontia, porque ele faz a remoção do tártaro, ele serve para dentística, porque ele faz abertura, contornos de cavidade, e ele serve para cirurgia. Então, este equipamento aqui da esquerda que vocês estão vendo na foto, ele vem com essa ponteira azul, que é uma ponteira especial, com uma frequência de onda especial para corte de osso. A ponteira da direita é a ponteira da dentística e da periodontia. E ele é assistido. O que chama-se de assistido? É simples. Você encaixa a broca, o inserto que eles chamam, né, na ponteira dele, e através desse inserto ele já te diz que tipo de trabalho você pode fazer com aquele inserto, né? E vocês veem na foto da direita, ele tem ali P1, P2, P3 e P4, são as potências que esta ponteira pode ter no ultrassom. Desde uma ponteira mais baixa para remoção de manchas superficiais até uma potência mais alta para o corte de esmalte, né? E na telinha ele aparece o que você quer trabalhar e ele te diz se você pode ou não fazer o trabalho com aquele inserto que você está colocando. Então ele vai te dizer, olha, troque o inserto, você tem que usar o inserto XYZ, né? Porque ele tem lá uma série, deixa eu ver se a foto seguinte, sim, aqui, ó. Ele tem uma série de formatos, né, e uma série de tamanhos de insertos que você pode colocar no equipamento. Então, ele serve para as diversas especialidades. Você trabalha na pediatria, na dentística, na endodontia, na periodontia, na cirurgia. E os insertos, eles são para mais de um uso. Então, por exemplo, esse R2 que eles chamam aqui, né? Ele serve tanto para dentística, quanto para peri, quanto para cirurgia. Quando você coloca ele no equipamento, ele te diz o que você pode fazer. E de acordo com o trabalho que você está fazendo, você escolhe. E ele te fala qual tecla você tem que apertar. E aí o equipamento trabalha dentro da potência determinada para o uso, né? As ponteiras deles são de aço carbônico com diamante, só que é um diamante diferente do diamante colado nos nossos pontas diamantadas convencionais. Aqui tem uma foto que compara para vocês. A da direita é do CV Dentus, da esquerda é dos insertos convencionais. Sejam para esse tipo de equipamento ou sejam para as nossas pontas diamantadas. Percebam que na direita o risco da ponta de diamante descamar é muito baixo, né? Então o inserto tem uma duração mais longa e o corte é muito mais preciso. Uma das grandes vantagens desse equipamento aqui dentro da dentística e da periodontia é que ele dispensa o uso de anestesia. Por ele não trabalhar com fricção convencional, os insertos deles não fazem um movimento circular, né? É ultrassônico, é um movimento de vai e vem. E trabalhar por movimentos ultrassônicos, ele não traz aquele movimentação de líquidos dentro do canalículo. Então você consegue trabalhar em dentina sem que você precise de anestesia. Outra coisa, ele não corta, a não ser que você queira e programe ele para isso, ele não corta tecido mole. Então é interessante para términos de preparo, na prótese, na dentística, quando você vai fazer aquele término de preparo próximo da gengiva, e é aquela história, né? Você vai fazer o preparo, a ideia é fazer a moldagem na mesma sessão. E fazer moldagem com gengiva sangrando não é das tarefas mais tranquilas. Então você faz todo o seu preparo com a sua broca diamantada normal, e na hora de você fazer o término do preparo, você entra com esse equipamento próximo da gengiva, que no modo dentística ele não corta a gengiva. Ele pode encostar na gengiva, mas ele não faz corte. A não ser, claro, que você pressione o equipamento, né, contra a gengiva e faça uma perfuração. Aí é outra história. Mas no movimento piezoelétrico dele normal, ele não te traz danos para a gengiva.
É um equipamento que hoje no mercado está aí na faixa de 6 a 12 mil reais, dependendo do que você quiser de opcionais para ele. Então é um equipamento, eu vou dizer que é caro, mas não é inacessível como alguns outros equipamentos que a gente tem no mercado, como o laser de preparo, por exemplo, que está na faixa, na casa dos 80, 100 mil dólares, né? É um equipamento que é acessível, a empresa parcela, tanto esse da Cevidentos quanto de outras marcas, né? Ele serve para perodonotia também, e aqui é um filminho, tá? Ele tem um som, esse filminho é autoral, foi feito num dos nossos cursos, onde o pessoal foi fazer a demonstração para a gente. Nesse filminho, a ideia é remover aquele amálgama lá do fundo da cavidade com o sistema piezoelétrico, tá? Tem uma voz no fundo, é a minha voz e a voz do professor Mauro, um colega da equipe, conversando com o vendedor. Opa, dedo nervoso. Na verdade, assim, é uma colega que está sentada, né? E por isso a brincadeira com anestésico. Então, percebam que a remoção foi tranquila, não é uma remoção difícil. Foi a partir do momento que você pega a técnica com o equipamento, você aprende a cortar, no caso aí da remoção do amálgama, você aprende a cortar o amálgama, ele sai em pedaços, né? E totalmente sem anestesia, né? Quem estava sentado era uma colega, e vocês perceberam pela zoeira, que é um dos pontos altos do nosso curso, a gente sempre faz zoeira com todo mundo, não importa com quem esteja lá, né? Que a colega era uma colega que estava sentada, então era uma brincadeira que você estava fazendo com ela sobre anestesia, sobre a remoção, sobre a endo, sobre o implante, prótese, enfim, né? Mas é um trabalho super tranquilo, é feito de uma forma super tranquila, tá? E como eu disse lá atrás, o mais importante é sem anestesia. E aqui um caso clínico, um passo a passo com o trabalho, com esse trabalho. Então a gente vai remover o amálgama deste segundo premolar, né? Depois que você pega a prática com o equipamento, é super tranquilo de trabalhar. Perceba aqui na foto inferior esquerda a forma como o equipamento, né? As brocas dele deixam o dente preparado. Muito semelhante a um trabalho normal de broca normal que você utiliza, né? E aí, depois da remoção da resina, técnica convencional de restauração. Não muda nada. Condicionamento ácido seletivo, esmalte dentina, aplicação do sistema adesivo, aplicação da resina composta por incrementos, né? Fase final da restauração. E uma das características que esse equipamento nos dá é que ele pode fazer o acabamento da resina. Você pode fazer a escultura final
com o equipamento. Como você determina menos força para o desgaste, você não precisa fazer tanta força quanto você faz com as brocas convencionais, você consegue fazer o desenho da escultura que você quer, né? Para os colegas mais metaleiros, né? Aqueles ainda herdeiros do amálgama, que você fazia escultura após a restauração, tem muitos colegas que ainda fazem a escultura da resina após a restauração. E aí a escultura finalizada, com o acabamento inicial, com o sistema de insertos, né? De piezoelétrico. Aqui é um exemplo dos insertos que a gente usou nesse trabalho, né? E a gente consegue um trabalho bastante razoável, sem a necessidade de grandes malabarismos com o equipamento. É um equipamento bastante tranquilo de se utilizar, você só tem que tomar o cuidado de manter os reservatórios com água, né? E o sistema que eu tenho é este aqui de dentística, né? Que ele vem com 2 pontas para dentística. Então eu sempre deixo preparado as 2 garrafinhas. Se precisar trabalhar com mais água, a gente utiliza a água da garrafinha. Eles recomendam que se utilize água destilada e não água filtrada. É uma recomendação para evitar o entupimento das mangueiras do equipamento, apesar de que ele trabalha com qualquer tipo de água, mas é um cuidado extra para você tomar. As pontas são esterilizáveis, né? Essas pontas saem, você consegue fazer autoclavagem, e o equipamento vem com 4 pontas, né? As 2 do equipamento e mais 2 reservas, então você consegue atender tranquilamente uma manhã inteira de trabalho, tá? Sem grandes dificuldades, basta que você tenha a quantidade de insertos necessárias para isso, né? Professor. Pergunta, pode falar. Eu vi que no momento da remoção do amálgama fica como se fossem os vestígios grudados. Precisa de alguma coisa a mais para finalizar essa remoção? No filme você está falando, né? Oi? No filme você falou, né? Isso, no filminho. Então vamos lá, deixa eu te mostrar o que o então percebam o seguinte. Quando você faz uma restauração de amálgama e vocês têm uma experiência muito pequena com amálgama, né? Eu acredito que na clínica nenhum de vocês tenha feito amálgama, né? Fizeram só no laboratório. O amálgama, quando ele fica um certo tempo na boca, e quando eu digo um certo tempo, algo em torno de 10 anos, 12 anos, 20 anos, né? Ele faz a chamada tatuagem do amálgama. A tatuagem do amálgama, ela tanto é feita em tecido mole, gengiva, bochecha, quanto em tecido duro. Então, dependendo da qualidade do amálgama utilizada na restauração da pessoa, vai haver uma pigmentação por íons metálicos. Aquelas manchas, você consegue remover com o sistema, não tem problema, porque ele faz corte em dentina também, mas é uma mancha que às vezes a gente não remove, a gente deixa lá embaixo. Por quê? Não é dentina cariada, não é uma dentina que precisa ser removida. É só a tatuagem do amálgama por íons metálicos, íons de prata, íons de mercúrio, que penetraram ali dentro normalmente é a prata, porque a prata oxida muito, penetraram dentro do canalículo e deixaram aquela dentina e o esmalte pigmentado. E vocês conseguem ver isso neste dente aqui, ó. Quer ver? Cadê o dentinho? Aqui, ó. Dá para ver que o dente por dentro está acinzentado? Muitas vezes não é uma cárie, apesar de que esse dente aqui, depois a gente abriu, ele tinha uma carina proximal. Então, a mancha que você vê, veja que o dente está mais acinzentado. É provocado pela tatuagem do amálgama, é pigmentação por íons metálicos, tá? Neste caso aqui, não tinha na dentina. Neste aqui específico, olha, a gente conseguiu tirar tudo, ficou lá aquela parte branca lá, o forramento antigo, que era feito com hidróxido de cálcio, a gente colocava ou IRM, ou fosfato, ou cimento de policarboxilato, né, para base de restauração, que era utilizado antigamente. Isso a gente removeu tudo. Mas percebam que ficou algumas pigmentações na dentina. A gente não remove, são tatuagens do amálgama, a gente deixa lá.
a não ser que atrapalhe na estética. Se esteticamente aquilo comprometer demais o dente, a gente vai lá e remove. Do contrário, é tecido sadio, pode e deve ficar lá de baixo. Foi essa a sua dúvida? Foi sim, obrigada, Bro. Ótimo. Continuando, vamos para um outro equipamento aqui. Também é um equipamento ainda não muito utilizado, mas já é acessível, já está no mercado, que é a chamada alta rotação elétrica. Não confundam alta rotação elétrica com essa foto da direita, com uma caneta com LED, tá? São coisas completamente diferentes. O LED das canetas que a gente tem aí, que alguns colegas de vocês já têm, ele acende por movimento cinético da turbina, né? Mas é uma caneta de alta rotação convencional. A única coisa que aconteceu é que instalaram uma luzinha na ponta, né, para iluminar lá perto da cavidade. A alta rotação elétrica, ela dispensa o uso de compressor. Ela não é uma turbina pneumática. Ela é movimentada por uma bobina elétrica, né? A gente tem aqui uma alta rotação elétrica que vocês estão vendo do lado esquerdo, e ela é muito parecida com o motor de implante, que também é um motor elétrico. Quais as vantagens da minha alta rotação elétrica? Bom, a maior delas, que vocês vão ver no filminho ali daqui a pouco, é o barulho, tá? Ela não traz o mesmo incômodo, aqui, ó. Ela não traz o mesmo incômodo de uma alta rotação convencional, tá? Eu vou rolar o filminho aqui e depois a gente faz algumas considerações sobre o que vocês vão ver. Então, essa foi uma alta rotação convencional, tá? Aquela que vocês já conhecem. Agora ele vai ligar uma alta rotação elétrica. O que vocês ouvem é o barulho da água saindo somente. Vocês conseguiram entender a diferença, ouvir a diferença de som, né? Alípio, Oi? não deu para escutar. Não saiu o som? Não. Espera lá, então vamos ver. 2. É alto ainda. O custo de uma alta rotação elétrica hoje, ela vai variar aí, depende de quem você comprar, de 7 até 15 mil reais, dependendo da marca, tá? São equipamentos bastante interessantes, ele tem mais de uma utilidade, ele não faz só preparo, né? Ele serve, o intermediário dele serve para implante também, mas a grande vantagem dele é exatamente essa, é o som. Você não incomoda tanto o seu ouvidinho, né? Porque quando você chegar na minha idade e tiver usado alta rotação a vida inteira, você vai ver o que é perda auditiva. E não incomoda o paciente, né? E além... Deixa eu desligar aqui. Eu vou mostrar para vocês uma grande diferença dela, que é no torque. Deixa eu ver se eu acho. Ele vai pegar um prego para cortar. Aqui com alta rotação, ó. Ele está lá tentando cortar um prego com alta rotação. E vocês já devem ter tido a experiência desagradável de estar preparando um dente e a broca travar no dente. Você aperta a broca e ela trava. Ela simplesmente para de rodar. Na alta rotação elétrica isso não acontece, tá? Como ela tem um torque muito mais alto, você pode empurrar a força que você quiser no dente ou no metal que você estiver lá cortando, que ela não vai travar. Ela vai até o fim, vai cortar igual manteiga, tá? Isso é vantagem ou desvantagem? Bom, depende do seu ponto de vista. Se você trabalhar com muita prótese e precisar cortar muita coroa metálica, isso é uma grande vantagem. E na clínica diária? Bom, na clínica diária isso é uma grande desvantagem, porque se você não tiver a mão bem dosada, na hora de você fazer um preparo de uma faceta, de uma coroa, por exemplo, você vai necessariamente expor a polpa. Ou o que é pior, na hora de você fazer um preparo de uma classe 1, por exemplo, você vai direto dentro da polpa, porque a sua caneta não trava, por causa do alto torque. Outra coisa que ainda não conseguiram por completo resolver com as altas rotações elétricas é a geração de calor na cabeça da caneta.
ela tem que ter uma refrigeração muito intensa, porque ela gera uma quantidade de calor absurda, né? Ela queima de verdade a mão do cirurgião dentista se ele usar ela de forma não intermitente, tá? Então ela tem vantagens e desvantagens. É um brinquedinho bastante interessante, tá na minha alça de mira para compra do consultório, mas ainda não será agora, né? Tem algumas outras prioridades lá que a gente sempre põe na frente, mas é um equipamento bastante interessante. Ele é muito interessante quando você pensa, por exemplo, em poupar tempo. Te poupa bastante tempo em termos de preparo, de trabalho, né? Em termos de qualidade de trabalho, diferente da alta rotação, que você tem aquele rolamento todo, a toda hora estourando. As altas rotações elétricas têm uma durabilidade maior, tá? Agora, de custo é de 7, varia aí de 7 até uns 12, 15 mil reais, tá? Se você pegar um kit que vocês chamam de kit acadêmico, né? Alta, baixa, micromotor, de boa qualidade, que vocês vão pagar aí na faixa de 5 mil reais, não está um custo tão diferente, tá? Então, é uma opção interessante. Outra vantagem dessa alta rotação elétrica é você regular a rotação. Então, você consegue fazer tanto com ela, com um equipamento só, você faz tanto o trabalho da baixa rotação, né, do micromotor, quanto da alta rotação. Então, em termos de custo-benefício, ele acaba não é economizando, ele acaba tendo um custo-benefício interessante. E, como eu disse, se você for comprar um kit de alta rotação, micromotor, peça reta, contra-ângulo, de boa qualidade, você vai pagar aí miseravelmente 5 mil reais, tá? Se for tudo push bottom, né? E esse daí você consegue hoje, alta rotação elétrica, por 7 mil. Então, tá ali. Digamos que não está muito fora de um preço de mercado normal de equipamentos odontológicos, tá? Então, da listinha que a gente se propôs a falar, nós já falamos sobre esses equipamentos.